sobre Daniel 3, a fornalha de fogo. Eu vou só passando aqui alguns versículos, tá bom? Senão não vai dar tempo da gente ler tudo. Então, olha só para vocês entenderem. Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro e ele queria que todo mundo se prostrasse a essa estátua. Então, aí ele fez um decreto falando, olha, quem não se prostrar a essa estátua de ouro vai ser lançado na fornalha de fogo. Aqui não fala que a estátua era ele, mas lembra daquele sonho que Daniel revelou dele? Falava que a cabeça era ele, a cabeça era de ouro. Então, muitos estudiosos falam o seguinte, que já que ele viu que só a cabeça era de ouro, ele resolveu fazer uma estátua inteirinha de ouro dele mesmo, para todo mundo se prostrar diante dele. Bom, gente, Nabucodonosor se achava um deus, né? Porque ele queria que as pessoas se prostrassem diante dele. Olha que egolatria. E às vezes a gente olha para ele e fala assim, ai, que absurdo. E quantas vezes a gente não tem feito isso com a gente? A gente mesmo tem nos idolatrado, a gente quer a nossa vontade, a gente quer do nosso jeito, a gente quer ser a mais amada, a mais vista, a mais reconhecida, a gente tem feito estátuas para nós mesmas e quer que todo mundo se prostre a essas estátuas. Então, eu sempre gosto de ler pensando, será que eu estou olhando tanto para o outro, será que eu não sou essa? Eu sempre gosto de ficar pensando isso, sabe? E é interessante ver, né? Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, de um monte de instrumentos, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será lançado imediatamente em uma fornalha de chamas. Os próprios astrólogos, eles começam a falar que eles não se prostraram. E foram lá falar para o rei, ó, tem 3 que não se prostraram, rei. E aí eles falam assim, ó, mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não dão ouvidos a ti, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som de todos esses instrumentos, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos? Então, olha que lindo que eles respondem, os 3 amigos. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, Nabucodonosor fica furioso e ele manda aumentar a fornalha em 7 vezes mais quente do que o costume. E aí, na hora que eles são lançados, os próprios soldados que abrem a fornalha morrem na hora de tanto que é o calor. E eles estão lá dentro da fornalha agora. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Contudo, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. O rei, porém, exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então eles saíram do fogo. E olha que lindo que fala, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e eles não cheiravam a fumaça. Nabucodonosor então disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. E aí ele faz um decreto agora que todo mundo podia se prostrasse diante do Deus deles. E depois ele exalta eles e dá uma promoção ainda mais no reino deles. Eu vou orar aqui.
Senhor, obrigada, Pai, porque essa história fala tanto aos nossos dias, Pai. Nos ensina a ter a fé desses 3 amigos, Senhor. É o que eu te peço hoje, abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra entre suave, mas que possa repercutir de um jeito tão gigante na nossa vida, que faça a gente mudar quem a gente é e como a gente te vê, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, que lindo, né? Que história maravilhosa. Então, para começar, que Daniel não estava nessa fornalha, viu, gente? Eram os 3 amigos de Daniel. Daniel foi só lá na cova dos leões. Às vezes as pessoas falam, ai, Daniel na fornalha. Não, os 3 amigos que estavam na fornalha. Esses aqui eram aqueles amigos que ele foi falar, vamos orar, vamos clamar, a gente tem que descobrir qual que é o sonho do rei. É aqueles amigos que estavam com ele o tempo todo. A ambiência desses amigos era boa, a influência deles era boa, era Daniel junto. E eu fiquei pensando tantas coisas que eu poderia falar sobre esse texto, mas eu decidi por total outra vertente. Eu não vou falar aqui, eu vou até me emocionar aqui várias vezes, mas eu não vou falar aqui que Deus pode nos livrar da fornalha, que Deus vai nos livrar da fornalha, que Deus é o Deus. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o quanto que a gente confia em Deus, ainda que Ele não nos livre da fornalha. Por isso que hoje eu coloquei o título como Ainda que não. Ainda que não. As fornalhas da nossa vida, gente, elas são desafios gigantes. Às vezes são dores que a gente sente, às vezes são momentos que vêm na nossa vida que a gente não espera, às vezes é uma notícia inesperada, uma morte prematura, uma notícia de divórcio, é uma carreira que não deu certo. Os desafios que vêm na nossa vida, a notícia de um diagnóstico, e todas nós vamos passar, a gente vai passar por fornalhas. Todas nós vamos passar por fornalhas. A Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflições. A gente chegar aqui e pregar um Deus que, olha, a tua vida vai ser ótima, é uma grande mentira, ficar falando que, olha. Não, Paulo foi açoitado, Paulo teve feridas. Se a gente pegar aqui, quantos, né? Quantos? José ficou lá no meio de um buraco no meio do chão, depois foi preso. Quantos mais? Quantos mais que sofreram, apesar de serem fiéis? Outra coisa que eu queria que a gente tirasse da cabeça aqui, em primeiro lugar, as fornalhas não são, de repente, a nossa culpa, não é uma consequência de um pecado que a gente teve. Não, talvez não. Talvez não e talvez sim. Mas muitas vezes não. Também a fornalha não é a negligência de Deus. Deus não estava nessa parte. Onde Deus estava enquanto eu estava passando por isso, não é negligência de Deus. Não é negligência de Deus. A gente pode ver aqui que esses 3 amigos eram muito fiéis. A pergunta que fica, que eu acho que hoje eu quero começar falando exatamente isso. Como é que a gente vai agir se a resposta que Deus nos der não for a resposta que a gente quer? Eles não sabiam que Deus ia livrar eles da fornalha. Eles não sabiam que Jesus estaria com eles andando na fornalha. Eles não sabiam que eles não iam ter cheiro de fogo quando eles saíssem. Eles não sabiam que eles seriam promovidos depois disso. Eles falam assim, Deus pode nos livrar. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês é sobre a soberania de Deus. Em nenhum momento esses 3 meninos duvidaram da capacidade de Deus. Deus pode. Deus pode livrar a gente da fornalha. Deus pode deixar o nosso... Só queimar o que estava nos prendendo. Deus pode fazer milagres. Deus pode tudo. Ele é o dono de tudo. Ele governa sobre tudo e todos. Deus é soberano. E aí eu escrevi uma coisa aqui sobre a soberania de Deus, que fala exatamente isso. A soberania significa que Deus não precisa ficar me explicando os caminhos que Ele está dando para mim, para continuar sendo Deus na minha vida. Ele não precisa ficar se explicando. Sabe por quê, gente? Porque Deus sabe de todas as coisas e eu descanso nisso, eu falo,
Deus continua no controle de todas as coisas. Sabe, eu acho que a gente acha que sabe muita coisa. A gente é muito pretensiosa, isso é verdade. A gente acha que sabe tudo. A gente acha que sabe o que é melhor para a gente. A gente acha que sabe qual é o melhor caminho. A gente acha que sabe. Mas Deus é o Deus que conhece toda a história e ninguém sabe mais do que ele. E a gente fica falando para Deus: olha, faz isso e não faz aquilo, está limitando ele, a minha mente é limitada, que não está enxergando todo. Não está enxergando tudo que ele quer fazer a partir disso. Qual é a nossa resposta diante disso? Qual é a nossa resposta diante de um não? Diante de uma não esperança? De um desespero? Qual é a nossa resposta? É ficar perguntando, Deus, por que que eu estou aqui? Por que que o Senhor permitiu isso? É ficar procurando justificativas de Deus. Eles só acreditavam, Deus pode. Deus pode, rei. Eu não vou me curvar diante do que o Senhor quer, porque Deus pode. Se Ele quiser, Ele livra. Deus não precisa ficar justificando as suas decisões. E a outra linha que eu quero seguir aqui para a gente hoje, além da soberania de Deus, eu quero que isso fique gritando no nosso coração, em todos os segundos da nossa vida, que Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. E Ele nunca saiu do controle de todas as coisas. Eu quero que a gente lembre sobre a suficiência de Deus na nossa vida. Deus é suficiente. Deus é suficiente. E o que significa suficiência? Suficiência significa que mesmo quando eu não recebo tudo que eu desejo de Deus, eu continuo tendo tudo que eu preciso nele. É difícil, né? Porque a gente quer tudo que a gente deseja. Mas a gente não precisa de tudo que a gente deseja, porque às vezes o desejo que a gente quer é caminho de ruína para a gente. É caminho de ruína para a gente. Então, Deus pode. Ele fala, o Deus a quem servimos pode nos livrar. O segundo ponto que eu quero deixar, Deus não é obrigado. Deus não é obrigado. E eles falam assim, ó, mas ainda que ele não nos livre, ele não é obrigado. Ele não é obrigado a fazer o que a gente quer que ele faça. A gente pode orar, a gente pode pedir, mas a melhor oração que a gente pode fazer é: seja feita a tua vontade, Senhor. Me ensina a estar submissa à tua vontade, Senhor. Fortalece a minha fé, eu não estou enxergando nada, Senhor. Esse caminho aqui está parecendo que está mais ou menos, Senhor, mas... Eu não sei se hoje a nossa conversa aqui vai ser um balde de água fria ou você vai sair daqui falando: o fogo não vai me afetar. Vai ter fogo, vai continuar tendo fogo. E aí, quando eles foram para a fornalha, quando ele falou assim, então agora vocês vão para a fornalha, eles não falaram assim para Deus, mas Deus, a gente é tão fiel. Deus, a gente não se prostrou. Deus, olha como eu oro, olha como eu adoro, eu vou na igreja todo domingo, eu ensino versículos para os meus filhos. Olha só, eu nem falo palavrão, Senhor. Todas as minhas amigas estão aí, mundão, eu estou super firme, Senhor, não é possível, você vai me deixar entrar nessa fornalha, Pai? Minhas amigas que não estão nem aí, não têm fornalhas igual eu tenho, Senhor. Pô, eu mereço, Senhor, eu mereço. Não. Ele falou, ainda que. Eles reconheceram que Deus continua sendo Deus, mesmo quando os planos dele são diferentes dos nossos. Quando você chegar perto de uma fornalha, não pensa assim, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, isso daqui é um castigo. Não, esse não é o propósito da fornalha. A fornalha não é você se sentir sozinha na fornalha. Não é.
Lá em Isaías fala assim, ó: "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Você sabe que Daniel realmente vem viver, é exatamente isso daqui sendo vivido. Mas Deus não está falando, ó, você não vai passar, ele está falando quando você passar. As fornalhas vão ver. Mas sabe o que que aconteceu lá naquela fornalha? Deus estava lá. Jesus estava lá. Em nenhum momento, eles estavam sozinhos. Pode ser o maior desafio da nossa vida. Sabe qual é a nossa diferença? Para quem nem acredita em Deus, é que Ele está com a gente o tempo todo. Ele está com a gente o tempo todo. O tempo todo Ele está segurando a nossa mão. Muitas vezes Ele está carregando o nosso colo. Muitas vezes Ele está nos cobrindo com o sangue dele e nos protegendo do fogo. O terceiro ponto que eu quero deixar aqui para a gente é que a fidelidade deles não dependia do resultado. Olha que louco. Ah, então eu vou ser fiel porque Deus vai me livrar. Eles não falaram isso. Eles falaram assim, ó, a gente vai ser fiel porque simplesmente Ele é Deus. Ele é Deus. Simplesmente Ele é Deus. A gente vai ser fiel a Ele. Eu não vou ser fiel pela resposta que Ele vai me dar. Eu não vou ser fiel pela proteção que Ele vai me dar. Eu não vou ser fiel porque eles não fizeram isso, eles entraram no fogo, gente. Quantas vezes a gente está morrendo de medo e a gente para de ser fiel antes, né? Porque o medo impede a gente até de entrar. Quem entraria aqui nessa fornalha? É só perguntar isso. Alguém entraria aqui na fornalha? Gente, Senhor, me ajuda a ter a fé desses homens. Sabe, a verdadeira adoração começa quando a resposta não chegou. E talvez a resposta não venha. Essa é a verdadeira adoração. Eu continuo adorando mesmo que ele não faça nada. Mesmo que ele não faça nada, por amor a ele. Porque ele é digno de toda adoração. Porque a gente nasceu para louvar esse Deus, para engrandecer esse Deus. Porque a gente nasceu para isso. Esse é o propósito da nossa vida, para glorificar o nome dele. Simplesmente por isso, não porque ele vai fazer isso comigo, não porque ele tem, ele vai me proteger das doenças, ele vai me proteger de... Isso aqui é uma consequência, gente, porque eles foram tão fiéis, ele acabou fazendo, mas ele podia também não fazer. Quantos mártires cristãos morreram falando Jesus, 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 Jesus e morreram? Sabe por quê? A coroa de glória não estava aqui, está lá. Eles continuaram sendo promovidos. Mas depois dessa morte, a gente vai continuar sendo promovida. Às vezes não vai ser aqui imediatamente. É difícil a gente naturalmente pensar nisso. A gente vai ser livradas da morte, livres da morte eterna, né? O quarto ponto que eu quero deixar é que Deus é suficiente, que nem eu falei aqui para vocês. E o que eu entendi dessa história é que o centro dessa história não foi o livramento. Não foi o livramento. Foi de verdade a decisão que eles tomaram antes do livramento. A escolha que eles tiveram antes do livramento. Porque se a gente pensar no livramento, gente, a gente vai entrar em qualquer desafio só pensando no livramento. Ah, Deus está me permitindo isso porque, olha, lá na frente, talvez não venha, desculpa, o balde de água fria, que hoje eu estou jogando em todas nós, inclusive em mim. Mas talvez não venha, mas e aí? E aí? Mas olha só que lindo tudo o que aconteceu dentro da fornalha. Eles caminharam com Jesus. Eles caminharam com Jesus. O quarto homem apareceu no meio da maior dor deles, do maior desafio. Às vezes a gente está tão anestesiada pela vida que às vezes só um desafio faz a gente despertar para a presença de Deus. Faz a gente se dobrar e falar, Senhor, me ajuda.
Pai, eu não sei nada, eu não consigo mesmo, eu tenho que depender de ti, porque eu por mim não consigo nada. Quantas vezes a maior dor é a hora que a gente mais clama, não é? O salmista falou isso: no dia da minha angústia, clamei ao Senhor. A gente clama mais quando a gente está na angústia, gente. Jó, o que que ele falou? Jó já era fiel, já era fiel. Ele passou pela pior dor na vida, da vida dele, e no final da vida dele, o que que ele fala? Agora eu sei que o meu Redentor vive. Antes eu conhecia, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi depois da pior dor da vida dele. Ele perdeu tudo que ele tinha de bens, perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu a vontade de viver. Mas no final ele fala: os meus olhos te veem. Outra coisa que aconteceu dentro dessa fornalha é que as cordas, tudo que amarrava eles, foi queimada. A roupa não foi, mas as cordas foram. Às vezes, gente, tudo que está impedindo a gente de ter uma fé mais madura, uma fé mais profunda, está amarrando a gente. Às vezes Deus vai libertar a gente no meio da fornalha. A fornalha não vem para destruir a gente. Às vezes vem para destruir tudo que está nos separando de Deus. Tudo que está fazendo a gente não enxergar o Deus maravilhoso, Deus. Ele continua sendo amoroso, gracioso, misericordioso. Que a gente não esqueça disso nas fornalhas da nossa vida e não duvide disso, ele continua sendo Deus. E o mais lindo, gente, é que em Hebreus tem os heróis da fé. E lá em Hebreus, não está falando assim, ó, pela fé extinguiram o fogo. Sabe o que está falando lá em Hebreus, lá no Novo Testamento, sobre esses heróis que estavam lá no Antigo Testamento, os 3 amigos? Que eles apagaram a força do fogo. A fé deles apagou a força do fogo, a violência do fogo. Sabe o que isso significa? Que a fé deles era tão forte, que nem as circunstâncias conseguiam derrubar eles. A fé deles que deixou eles não serem atingidos e afetados pela força do fogo. O fogo continuou. As circunstâncias ruins da nossa vida pode ser que continuem, quanto que a gente vai deixar essas circunstâncias nos afetarem. E a outra coisa que acontece lá, por causa da fidelidade desses homens, Nabucodonosor viu um milagre acontecer. Por causa da fidelidade desses homens, porque eles não desistiram, Deus foi glorificado. Eu posso dizer que eu creio muito que as fornalhas da nossa vida, elas são para glorificar Deus. Mesmo esses homens que morreram por Deus, a morte deles falou mais do que a própria vida, porque eles morrem por Deus, por Jesus. Que as fornalhas da nossa vida, gente, continuem glorificando a Deus a ponto de o rei mudar o decreto e fazer todo mundo se prostrar para esse Deus. E eles foram promovidos. A promoção deles não era a motivação deles, mas Deus fez. Deus honrou a fidelidade deles. Deus honrou a fidelidade deles. Difícil, né? Passar por fornalhas. As dores que a gente sente, sai nosso chão. Eu fiquei pensando assim, qual fornalha da minha vida eu já passei? Eu acho que a pior fornalha da minha vida foi perder meu pai. E eu vou fazer 50 anos agora, sabe? E esse domingo eu estava pensando assim, eu acho que eu não queria fazer 50 anos sem ter meu pai perto. Acho que não foi isso que eu planejei para minha vida. Eu ia amar, eu ia amar receber a ligação do meu pai, abraçar ele,
Nossa, ele ia amar, sabe, ele curtia, ele amava a vida, ele amava comemorar e ele amava. E eu lembro que quando meu pai morreu, eu fiquei aqui, eu deitava no chão, porque eu fiquei de verdade sem chão. E eu não lembro quantos dias eu chorava, e eu dava aula na internet, e eu lembro que quantas vezes eu estava berrando no banheiro de chorar. Eu secava as minhas lágrimas para poder dar as minhas aulas, né? Mas eu posso falar uma coisa para vocês que, apesar de passar por essa fornalha na minha vida, eu sentia tanta presença de Deus aqui, ele me confortava de uma maneira que era tão sobrenatural, era tão sobrenatural. Tinha dor, tinha, mas o meu pai, chamado Deus, estava do meu lado, me carregando no colo. Meus filhos passam por dores, por medos, eu estou do lado deles abraçando eles. Eu não estou poupando as dores deles. E eu lembro muito, muito, muito de algumas coisas que aconteceram depois que meu pai faleceu. Por causa da. Então, eu estava dando essas aulas no Instagram e eu conheci alguns arrobas, que são nomes, que são pessoas, e que acompanharam de longe, que não me conhecem pessoalmente, a gente nunca vai se conhecer pessoalmente. Eu não lembro nem do nome das pessoas que eu falava, mas eu lembro que algumas falaram assim para mim: Ana, eu nunca orei, mas por causa do teu pai, eu orei, eu pedi a Deus pelo teu pai. Teve uma que me mandou assim, ó, no privado: Ana, você pode fazer um favor para mim, por mim? Eu acabei de perder minha mãe no Covid. Você pode mandar uma mensagem com a tua voz, porque eu quero saber como é que você conseguiu passar por isso. Então, gente, a gente não sabe por que, que a gente vai passar pelas fornalhas, mas eu tenho essa certeza absoluta que Deus está forjando tanto a gente na fornalha, está preparando tanto a gente na fornalha, que o fogo perde a força. E você mostra para depois, ó, foi assim que eu não me queimei. Foi assim que eu consegui passar. Foi porque ele estava comigo. Porque eu descansei nele. Porque eu pensava, ele sabe de todas as coisas. E eu pensava muito nisso. E eu pensei muito nisso. Deus foi maravilhoso, porque levou meu pai de um jeito que era para ser assim, apesar da nossa separação. E eu consegui agradecer a Deus por tudo que aconteceu. Então a gente não sabe o que vai acontecer para a gente por além da fornalha. Mas Deus tem capítulos da nossa vida maiores do que a nossa fornalha. Deus continua escrevendo outros capítulos, gente. O nosso fim não é a fornalha. Então, que hoje a gente possa realmente ler. Eu vou ler esse versículo aqui, olha, em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ler parece tão fácil, né? Ah, lê isso aqui, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que fale o produto da oliveira, que falte, né? Para mim tá. E os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Paulo se alegrou na prisão. José mostrou para a prisão que aquela prisão não tinha o poder de angustiar ele. Ele saiu muito mais forte daquela prisão, foi ser governador e salvar a família dele inteira. A família que tinha desprezado ele. E Moisés chegou diante do mar. Diante do mar. Deus faz. Deus faz. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale diminuiu a força do medo de Davi. Porque ele falou, eu não vou temer mal algum.
Que a gente continue olhando para esse nosso Deus, que é soberano, e que Ele seja suficiente para mim e para a tua vida. Amém? Amém. E aí esse versículo lindo de Abacuque que fala no final: o Senhor soberano é a minha força. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Amém. Lindo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua soberania, Pai, porque a tua vontade sempre é melhor que a nossa. Obrigada porque muitas vezes a tua soberania tem nos livrado de fornalhas que os nossos próprios pés caminham para ir, Senhor. Tem nos livrado de lugares que não seriam bons para a gente, mas a gente nem imagina. Senhor, nos ensina todos os dias a estar no centro da tua vontade, a ouvir tua voz, a perceber tua presença, e assim como Jó, eu quero que os meus olhos te vejam e em todos os momentos, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, fortaleça a nossa fé, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de dor, nos momentos, Senhor, angustiantes, Senhor, nos momentos, Senhor, de escuridão da nossa vida, Pai, de fogo. Senhor, de momentos, Senhor, tão gigantes que a gente acha que a gente não vai conseguir dar conta, Senhor, mas realmente sozinhos a gente jamais conseguiria. Mas, Senhor, hoje a gente quer te perceber a tua presença, o quarto homem andando, Senhor. Hoje o Senhor mora em nós, Pai. Aqueles homens tiveram o privilégio de caminhar contigo durante aquele momento. A gente tem o privilégio de ter o Senhor morando em nós, através do teu Espírito Santo, todos os segundos da nossa vida, a partir do momento que a gente abriu o coração para ti, Senhor. Senhor, então, que a gente possa te perceber e que a gente continue te exaltando e te exultando, mesmo que o Senhor não faça a nossa vontade, Pai. Que a gente simplesmente confie na tua soberania, que a gente simplesmente descanse em ti, Senhor, e entenda que tudo que o Senhor está fazendo é o melhor para a gente. É o melhor para a gente. E mesmo que não for, Senhor, que o fim não seja o fim que a gente queira, que a gente simplesmente aprenda a te perceber.
a te perceber no caminho, a honrar a tua presença na nossa vida, Senhor. Obrigada porque é o Senhor quem nos sustenta, o Senhor quem nos fortalece, o Senhor quem nos coloca em pé em meio às nossas fornalhas, Senhor. Obrigada, Jesus. Nos ajuda a olhar para Ti em todos os momentos. Eu te peço, Senhor, agora que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, Senhor. Senhor, cada momento, Senhor, da vida de cada irmã aqui, Senhor, que o Senhor seja revelado. Mas mais do que tudo, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, Pai. E que a gente te enxergue o teu propósito para cada momento da nossa vida, Pai. Obrigada, Jesus, por esse privilégio de poder passar a madrugada contigo aqui, te buscando e querendo te conhecer mais. Que assim seja na nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente.